essa visão de superioridade moral, ela não faz sentido. Então a gente põe limite nisso, porque a Bíblia fala, olha, quando Paulo vai falar aos romanos, ele diz, olha, de fato, os gentios fazem um monte de coisa errada, mas e você, judeu, que tem a lei e também faz as mesmas coisas? Fala isso no capítulo 2, capítulo 3. Aí ele vai chegar, e todos pecaram, então todos estão destituídos da glória de Deus. Ele está aproximando todo mundo no pecado. Mas também põe limites em discursos que crescem muito no meio cristão, de uma superioridade moral nacional em relação ao imigrante. E eu sei que esse é um ponto que a gente já bateu bastante. A nossa live lá sobre a reverenda Mary Buddy, né? A gente fala bastante sobre isso. Coloca-se bastante essa questão de que, não, eles estão vindo com drogas, eles estão vindo que são estupradores, eles estão vindo... E aí, ainda que alguém fale, de fato, o discurso mais clássico sobre isso, da era Trump, do outro mandato, ele termina com isso, e alguns deles supõem que sejam boas pessoas, ele coloca a degeneração moral como regra. Entendeu? E isso é um problema teológico. Por que é um problema teológico? Porque Paulo fala, você não pode se orgulhar de nada, porque toda essa virtude, ela vem da graça. Ela não vem de nenhuma outra coisa. Bem-vindos ao Fé Pública, o seu cantinho na internet para falar sobre política, soberania e trânsito, porque hoje eu peguei um trânsito para gravar aqui que foi, olha... complicado. Não tive soberania geográfica. Porque o trânsito de ideias também é muito grande, né? Então... o trânsito de opiniões também vai e vem. Eu sou Thiago Mello, cientista da religião e teólogo. E eu sou o Cacau Marques, pastor batista e professor de história. Você não falou doutorando, mas você é doutorando ainda. Mas talvez quando a gente publicar, você vai ser doutor? Não. Não, ainda não? Só se a gente publicar daqui a alguns anos, né? Eu acho que não é isso, é a nossa intenção. Não. Um episódio perdido, lançado anos depois, né? Muito bem. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui que eu acho que está em pauta, está em voga aí nas discussões recentes, em várias das questões internacionais atualmente. Várias dessas questões tocam esse ponto que a gente vai falar, que é a questão do nacionalismo e da soberania nacional, né? E esses dois assuntos, eles estão juntos aí de alguma forma e não são estritamente, ou pelo menos originalmente, assuntos teológicos. Não são. Mas há questões teológicas a nós considerarmos porque há uma confusão muito grande entre virtudes cristãs, virtudes civis ou democráticas e nacionalismo. Há muita coisa que é atribuída ao nacionalismo, ao patriotismo, como sendo uma espécie de campo aí de produção de bons valores, que não necessariamente é por aí, né? E uma das coisas que está bem incluído nisso é uma discussão também bastante presente, pelo menos na América do Norte, sobre nacionalismo cristão, né, que de alguma forma une também esses aspectos de nacionalismo, que é uma identidade nacional, com o cristianismo, que é a identidade religiosa. Então também são pontos que a gente pode fazer aqui hoje nesse episódio. Para mencionar aí algumas questões atuais que tocam o aspecto tanto de nacionalismo quanto da discussão da soberania nacional, nós temos o caso, né, mais presente, né, que nos toca de mais perto, que é esse aspecto da guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, né, que de fato não é uma guerra tarifária, afinal de contas não tem hostilidade dos dois lados, então a gente tem, né, são imposições tarifárias que trazem a discussão sobre a soberania nacional, em termos de soberania da nossa política, do nosso judiciário e esses aspectos. Ou a questão da guerra em Gaza também toca esses assuntos, porque, querendo ou não, o desejo de um Estado palestino passa por uma visão que a gente pode chamar de nacionalismo, a identificação de um povo como uma nação, né? E isso, há todo um debate sobre isso, não é a questão só... não são só as questões militares, tem esse aspecto político que envolve inclusive os acordos lá que deram origem ao Estado de Israel, e a própria guerra na Ucrânia tem esse aspecto também. Parte do povo ucraniano se vê como russo, ao mesmo tempo a Ucrânia é um Estado soberano e tudo parte de uma aproximação da Ucrânia com a OTAN. Ela tem ou não tem essa autonomia, até onde vai também o interesse estratégico da Rússia de invadir ou não. Então todas essas questões tocam esse assunto. Especialmente, Thiago, eu acho que você vai concordar comigo, não sei, numa época em que muitos desses aspectos eles sofrem uma pressão do outro lado,
que é uma influência muito grande de um acúmulo de riqueza mesmo, né? Por parte de empresas que têm interesses que vão além dos que são limitados, às vezes, por uma questão de soberania mesmo. O que eu quero dizer em vários aspectos da sociedade mundial presente, as pessoas estão submetidas a formas de vida e a regimes, vou até usar essa palavra, regimes, que são muito mais efeito dos interesses econômicos do que parte de identidades nacionais e identidades culturais e tal. E isso coloca pressão também numa espécie de difusão de uma visão de nação, ao mesmo tempo que o discurso nacionalista é usado para também pautar esses interesses, é tudo muito confuso. Então, sei lá, acho que eu dei uma introdução que mais confundiu do que... Não. Mas eu acho que é porque você está mostrando quão abrangente é esse tópico. Exato. Porque o tópico da soberania, ele realmente é muito importante. Para nós no Brasil agora, a gente está... Vamos ser assim, até bastante explícitos, né, sobre o que tem acontecido. Nessa disputa tarifária, né, ou nessa imposição tarifária, por exemplo... Disputa é uma boa palavra, gostei, melhor que guerra. Gostou? Então tá. Então nessa disputa tarifária, a gente percebe uma tendência política, né, que vai para além das motivações econômicas, né, por trás das tarifas. Isso tanto por parte do Trump, quanto também por parte da pressão que tem sido feita, ou melhor, da influência que tem sido feita dos brasileiros, mais especificamente de Eduardo Bolsonaro e tal, indo para os Estados Unidos tentando fazer algum tipo de pressão no judiciário. Para que eles possam afrouxar o processo judicial que tem feito o Jair Bolsonaro como réu, né? Então, essa foi a motivação. Quando você lê a carta que o Trump mandou na verdade, não mandou, ele publicou no Twitter. Publicou no Twitter, foi. Que hoje nem foi no Twitter, foi no Truth. Eles não mandam mais pro Itamaraty, né? Não mandam né? Que é outra questão sobre Big Techs Total. Essa é a mediação política hoje em dia, né? São as redes sociais. Então, por meio da rede social, ele foi lá e tweetou dizendo assim, olha, que o Jair Bolsonaro está sendo perseguido injustamente e tal, e toma a tarifa de 50%. Veja que interessante, né? A motivação ali, ela é totalmente política, ela não é econômica, porque o Brasil, ele é deficitário dos Estados Unidos em termos comerciais. Na balança comercial. Ele mais compra do que vende, né? Então, isso também é uma questão a ser colocada. Então, por causa dessas coisas que têm acontecido, hoje em dia tem se discutido a questão da soberania nacional, ou seja, o que significa isso? O poder absoluto do Brasil sobre o Brasil. Né? Agora, o problema que isso pode implicar, que é o que a Cacau levantou e a gente vai conversar aqui, é que a gente ultrapassa o que precisa ser uma tensão, o que precisa ser uma tensão mantida, a gente ultrapassa ela e torna a nossa soberania num nacionalismo. Isso, não é? Exatamente. Que o problema do nacionalismo, né, é que ele traz, e aí a gente tá falando desse tipo de nacionalismo, vou usar só a palavra nacionalismo mesmo, depois a gente qualifica um pouco, sim. Mas o problema é gerar esse tipo de agressividade, vamos dizer assim, né, com base meramente numa espécie de sentimento de pertencimento e tal, né. Então assim, a gente precisa de um critério, sim, que define até que ponto as nossas particularidades como nação são defendidas e até que ponto elas são ultrapassadas e rompem com o direito de outros povos ou se tornam agressividade a outros povos, e até agressões a outros povos, entendeu? Existe esse limite, essa que é a questão. Eu posso falar, não, Brasil é soberano e tal, Brasil é dos brasileiros, coisas desse tipo, ou posso falar, Brasil tudo, Argentina nada, entendeu? E aí começar a fazer o outro processo, né? Então, como que a gente faz? Do ponto de vista bíblico, eu acho que tem uma questão que a gente precisa olhar, e aí a gente vai passar um pouquinho por uma discussão de teologia bíblica, que é o trabalho que o apóstolo Paulo faz em relação à relação entre judeus e gentios, certo? Não dá pra gente falar de nacionalismo na Bíblia, porque não tinha nação, ok? A sua Bíblia pode trazer a palavra nação, mas essa é uma tradução para aproximar da sua realidade, não é o mesmo conceito das nações a partir da Idade Moderna, mas de alguma maneira havia uma espécie de visão de pertencimento étnico que de vez em quando levava a posturas que eram posturas de agressão e agressividade em relação a outros, certo? Então,
vários estudos, inclusive, das novas perspectivas de Paulo, vão colocar a visão de justificação de Paulo exatamente nesse lugar. No lugar em que ele está colocando não está falando sobre um aspecto apenas de salvação eterna e indo contra a lei, colocando a lei apenas num lugar de condenação, mas ele está dizendo, olha, não adianta você se orgulhar desses traços distintivos da lei, quando na verdade a cruz de Cristo rasga a cortina que nos separa, na verdade derruba o muro da separação, não é cortina, é muro, derruba o muro da separação e nos une como um povo só em Cristo. Então existe um tipo de força no Novo Testamento que rompe com qualquer atribuição moral ao pertencimento a um povo, certo? Uma atribuição de superioridade moral. Com isso, a gente já põe limites em visões como, por exemplo, o nazismo, certo? Que claramente apontava uma superioridade moral da raça ariana e de fato era moral, tá, gente? Não era apenas biológica. Às vezes a gente tem esse discurso, não, porque eles diziam que o ariano era perfeito biologicamente, aí faz um discurso, não, porque a miscigenação é muito melhor. Mas muita gente, a partir da miscigenação, fazia também um discurso de superioridade moral. Até os integralistas no Brasil, às vezes, faziam o mesmo discurso fascista, mas ao invés de falar de uma pureza, falava da riqueza do Brasil e da miscigenação e tal, sendo que miscigenação também pode ser um discurso que traz alguns pontos racistas no meio, né? Então, eles tinham uma visão de superioridade moral. As posições de arte dos nazistas, por exemplo, chamavam a arte do expressionismo, por exemplo, de arte degenerada, comparando-a, inclusive, com doenças. Botava um quadro e uma foto de uma pessoa que tinha algum tipo de problema físico, falava, olha só como eles estão louvando a degeneração do ser humano, e ao fazer esse tipo de conexão, dizia que aquilo era uma degeneração moral também. Por isso que discursos que aproximam muito estética e ética me dão uns 1000 arrepios. Mas um dia a gente fala sobre isso. Vamos mencionar porque isso é muito aqui. frequente nas igrejas e em seminário, tudo é muito frequente. Cara que bate na arte moderna falando, olha como que isso é um exemplo da degeneração do mundo. Olha a arte aqui do, sei lá quem que a gente pode dizer, Picasso, não, Picasso é muito antigo, né? Mas pega um artista novo aí, olha como isso significa um mundo degenerado. E você fala, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? É uma aproximação indevida da estética ética. Mas voltando, aí o que acontece? Essa visão de superioridade moral, ela não faz sentido. Então a gente põe limite nisso, porque a Bíblia fala, olha, quando Paulo vai falar aos romanos, ele diz, olha, de fato os gentios fazem um monte de coisa errada, mas e você, judeu, que tem a lei e também faz as mesmas coisas? Fala isso no capítulo 2, capítulo 3. Aí ele vai chegar, e todos pecaram, então todos estão destituídos da glória de Deus. Ele está aproximando todo mundo no pecado. Mas também põe limites em discursos que crescem muito no meio cristão de uma superioridade moral nacional em relação ao imigrante. E eu sei que esse é um ponto que a gente já bateu bastante. A nossa live lá sobre a reverenda Mary Buddy, né? A gente fala bastante sobre isso. Coloca-se bastante essa questão de que, não, eles estão vindo com drogas, eles estão vindo que são estupradores, eles estão vindo... E aí, ainda que alguém fale, de fato, o discurso mais clássico sobre isso, da era Trump, do outro mandato, ele termina com isso, e alguns deles supõem que sejam boas pessoas, ele coloca a degeneração moral como regra. Entendeu? E isso é um problema teológico. Por que é um problema teológico? Porque Paulo fala, você não pode se orgulhar de nada, porque toda essa virtude, ela vem da graça. Ela não vem de nenhuma outra coisa. Entendeu? Então, e ninguém pode se orgulhar nem disso, porque ninguém é isso. E aí me pega um pouco, né? Falar aqui com um homem que tem um livro sobre neocalvinismo e tem um cachorro chamado Calvino, me pega um pouco como podem ser as pessoas tão crentes na depravação total e ainda assim atribuir tanta virtude a aspectos tão mundanos. Rapaz, é verdade, hein? Cara, eu disparei um monte aqui, né? Chega. Vai. Não, mas pô, maravilhoso, muito bom. Não, eu tava pensando sobre o que você falou de argumentos teológicos, né? Acho que teria muita coisa pra gente falar aqui, desde, sei lá, né, fazer acepção de pessoas, lá em Tiago, né, por exemplo, que é uma questão que está envolvida nisso também. E a questão do Antigo Testamento que a gente falou no nosso último episódio, da hospitalidade, considere o estrangeiro como nacional, porque vocês foram estrangeiro no Egito. Perfeito. Tem vários recursos que a gente poderia utilizar aqui, né? Mas acho que, assim, no geral, o cristão, ele tem, nós evangélicos, nós temos um senso de que nós não temos mais que disputar entre povos e tal, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo e tal. Mas acho que
que o que pesa mais hoje em dia não é tanto as convicções teológicas, sabe? O que pesa mais são as convicções ideológicas. Isso é, enfim, uma questão que tem sido estudada. Eu lembro que eu fui num evento em que tinha 2 pesquisadores norte-americanos fazendo uma pesquisa extensa, empírica, né? Qualitativa, quantitativa, mostrando como as convicções políticas de direita e esquerda nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos, eram muito mais preponderantes do que as crenças que as pessoas tinham na sua fé protestante. Isso entre os protestantes, não é entre toda a população, que tem pessoas que não são protestantes, é entre os protestantes, né? Ou seja, é mais fácil uma pessoa protestante nos Estados Unidos ser parte do MAGA, do movimento Make America Great Again, do que ser alguém que é mais convicto na sua fé em Cristo e por isso não participa desse movimento. E mais do que isso, o pertencimento ao MAGA define a igreja que ele participa. E não o contrário. Perfeito. Não o seu envolvimento com a doutrina define o seu posicionamento político. Isso é muito evidente. Há regiões dos Estados Unidos que mostraram crescimento dos evangélicos e são regiões em que o discurso evangélico vem acompanhado de uma aproximação política. E assim, tudo bem, olha, de verdade, de todo o coração, eu não julgo a conversão das pessoas. Alguns de nós se aproximou da fé por questões absolutamente triviais. Porque estava afim de uma menina que é crente. Entendeu? Ou porque tinha um problema que era muito sério, mas era muito sério para você. Eu quero essa bênção, eu quero essa graça. Se aproximou para Deus resolver um problema na sua vida. E aquele foi nisso. Tudo bem. Há pessoas que vão se aproximar da fé por causa de questões políticas, e não é uma aproximação das mais saudáveis, mas o fato de estar mais perto da Bíblia, mais perto do Evangelho, aquilo vai trazer outras transformações. E tudo bem, até porque essas conjunturas todas mudam, as opiniões mudam, e tudo que é super ferro e fogo agora, mais pra frente é amaciado, enquanto a fé pode ficar cada vez mais forte. Tudo bem. Mas é muito preocupante quando isso se torna um método de crescimento. Porque isso corrompe a visão do que é o sucesso de uma igreja. Entendeu? E quando essa visão é corrompida, aí a gente fica muito inócuo mesmo, sabe? E é nesse sentido que entra a discussão sobre nacionalismo cristão, né, nos Estados Unidos. Porque, veja, o nacionalismo cristão não é um movimento sumariamente cristão, ele é um movimento sumariamente nacionalista, entendeu? Ou seja, você identifica a identidade religiosa como parte do movimento nacionalista e não ao contrário, exatamente o que o Cacau falou agora. Então a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um discurso hoje que muita gente vai chamar de cristianismo cultural, ou, né, que assim, eu sou cristão cultural, né? Lembra do Dawkins, né, esses tempos atrás, há uns meses atrás, foi. O Richard Dawkins, que é um famoso ateu, que sempre faz debates com cristãos. Campeão do ateísmo, né? Campeão do ateísmo. É um dos 4 cavaleiros do ateísmo, lembra disso, né? Que agora são só 3, né? Um morreu, né? É verdade. E ele é um cara muito midiático e tal, né? E ele falou no começo desse ano, assim, que ele era um cristão cultural. Né? O que significa isso? Que ele concorda com as políticas, né, que estão alinhadas de alguma forma com aquilo que o movimento da direita nos Estados Unidos tem defendido. Né? E não é só isso que ele quer dizer, também a gente tem que incluir que ele vê avanços sociais do cristianismo que ele considera melhores do que o que outras regiões produziram em outros lugares. Sim. O que traz um pouquinho de islamofobia, mas deixa... Não, eu ia falar exatamente isso agora, eu ia falar assim, mas isso não em relação ao ateísmo, não. Isso em relação a outras religiões, sobretudo ao crescimento do Islã na Europa, porque o que ele está falando é que o cristianismo é cultural e tal, não no sentido só americano, ele está falando do cristianismo cultural no Ocidente. Então ele está olhando para a Europa e vendo o crescimento islâmico e está falando assim, não é melhor que eu seja um cristão cultural do que um islâmico cultural, e nem se quer que eu seja ateu. Eu fico pensando se não tem alguém em Dubai que poderia falar a mesma coisa a respeito do ateísmo, a respeito do islamismo. Sim. Olha só, Dubai, muito melhor do que São Paulo, entendeu? Aí o cara fala, não, mas e Tóquio? Não, Tóquio não é cristão, né? Tipo, e sei lá, Berlim. Aí o cara fala, não, mas Berlim já não é mais cristão há muito tempo, entendeu? O cara fala, é verdade. Aí o cara fala, mas olha Dubai, entendeu? Então acho que, entendeu? Esse é o problema desse discurso, né? Mas eu acho que eu fugi da sua... Não fugiu não, tá tudo certo. É porque assim, minha preocupação agora é discutir o nacionalismo cristão como um problema grande quando a gente confunde essa coisa da defesa pela soberania, que me parece adequado e importante nesse momento atual do Brasil. E a gente vai falar, né? A gente tem que falar sobre isso. Quando você vai pro outro
outro lado, você fala assim, não, então é isso, vamos defender a soberania nacional. E aí você se torna nacionalista e, consequentemente, na conjuntura atual, sobretudo, você identifica o cristianismo como uma força que, de alguma forma, dá suporte a esse nacionalismo. Aí você se torna aquilo que é chamado de cristão nacionalista. Inclusive, vou só deixar um negócio, só um parênteses que eu vou deixar, vou soltar essa bomba, que outro dia nós resolvemos ela, que é o seguinte, eu acho que a melhor forma de definir o movimento que tem acontecido no Brasil em relação à extrema-direita e o uso do evangelicalismo como arma política, não é teologia do domínio, como foi, por exemplo, como está, por exemplo, no novo documentário da Petra Costa, né, que eu acho um documentário muito bom, a gente pode falar disso em algum momento, né, com todas as suas limitações, eu achei muito bom, não olha pra mim desse jeito. Eu tô olhando pra você, mano, você já sabe o que eu tô olhando pra você. Eu não assisti ainda, viu, gente? Meu olhar não é porque eu discordo, eu não tenho nem subsídio pra concordar ou discordar. Eu só tô um pouquinho surpreso. Eu fiz críticas, né? Mas eu achei muito bom. E acho que a gente tem que passar por isso, entendeu? Tem que passar pela experiência. A gente vai falar sobre esse assunto, vai rolar até crossover sobre isso. Aguarde. Aguarde e confie. Vai ser muito bom. Mas o ponto é que eu acho que a melhor forma de descrever aquilo que está acontecendo não é teologia do domínio, é nacionalismo. Sim. Sabe? Porque a teologia do domínio ela implica em várias outras dimensões teológicas que não estão presentes nesse movimento. Perfeito. Mas o nacionalismo, sim. E a teologia do domínio ela tem problemas teológicos, ela tem problemas de interpretação bíblica, ela tem problemas de vários problemas que já foram combatidos há muito tempo do ponto de vista teológico e devem continuar sendo combatidos. E missiológicos. Sim. Só que, a princípio, ela não parte dessa questão, né? Tanto que há movimentos missionários que foram muito tomados por essa visão da ideia da penetração na cultura, que viram nessa teologia do domínio, que ela é problemática, muito problemática, que ela tem péssimos frutos, inclusive sociais, e lógico, alguns bons frutos sociais de movimentos que se inspiraram nisso, não quero também tirar isso. Mas, às vezes, as pessoas fazem uma aproximação muito grande dessas duas coisas sem entender essas nuances. Porque quando o cara fala teologia do domínio, mas quem quer dominar? A ideia é dominar em nome de Cristo, vamos dizer assim, né? Não em nome de uma nação, entendeu? Então, assim, vai ter um momento, assim como o discurso pró-Trump dos evangélicos um tempo atrás era calcado na ideia de que o Trump respeita a Constituição e os democratas não, e aí eles faziam isso defendendo a segunda emenda com toda a força. Atualmente já tem gente falando, não, Trump é maior que a Constituição, e tem que ir além, né? Da mesma maneira... Ele falou, eu sou a Constituição. Ele falou isso para a governadora eu não lembro qual estado era, Iowa. Teve assim, um negócio desse, né? E que ele falou assim, não procure verbas federais. Aí ela falou, mas eu vou procurar verbas federais, porque isso está na Constituição. Ele falou, mas eu sou a Constituição. Ele praticamente falou, l'état c'est moi, né? Só que ele não fala francês. Ele mal fala inglês. Você viu que... Eu também não falo francês. Deixa eu fazer um adendo aqui. Desculpa, nós estamos falando, fazendo críticas, hoje, né? Tá Não, eu não tenho problema com isso não, tá, gente? Fazer o quê? A vida é assim mesmo, tá? O Cacau, ele é muito melhor do que eu, por isso que acontece isso. Cara, sabe uma Chama coisa? A Amanda aqui, é um discurso pra ele. É porque assim, ele tava um cara fazendo tradução ele tava com o ministro da Índia, o Modi, né? Aí ele tava fazendo essa conversa. E tem um cara traduzindo o Modi pra ele. Tá. E o cara é indiano falando inglês. Aí ele precisou de um cara para traduzir o inglês do indiano para o inglês americano. Meu Deus. Sabe? E o cara falava um inglês muito bom, tá? Imagina só, é o porta-voz, né, do presidente, não é qualquer um, né? Que loucura. Só deixar isso aí pra vocês, gente. Não, vamos voltar aqui. Agora vamos falar sobre a questão da soberania. Isso, porque aí o que acontece? A gente pode falar tudo isso, só que agora, num determinado aspecto, nós estamos do outro lado nacionalista. Porque há sim um discurso nacionalista, e a gente está voltando muito aos Estados Unidos, porque ele é um pivô nessa questão. Há, daquele ponto de vista, todo um discurso nacionalista, que é aquela visão Make America Great Again. E a ideia, e as pessoas falam assim, esse discurso tem problema, porque para algumas pessoas dos Estados Unidos a América nunca foi ótima, ela nunca foi great. Ok. Mas até essa crítica eu acho ela um pouco ingênua. Porque você está partindo da ideia de que quem usa esse tipo de discurso quer de fato a volta da segregação. E ainda que possa ter gente que queira, não é por isso que esse discurso pegou. Entendeu? Porque você não ia conseguir esse apoio todo só com essa ideia. A ideia do Make America Great Again é a ideia dos Estados Unidos como líder global. Entendeu? A questão é que nós sejamos de novo o país que
tá à frente de todo mundo, porque eles não estão à frente de todo mundo mais, entendeu? Eles ainda estão à frente militarmente, economicamente ainda estão e tal. Tudo bem, mas já se vê uma série de outras questões. Então, o Make America Great Again, ele é problemático em termos internos, mas ele é muito claro sobre termos externos. E foi isso que trouxe as pessoas, de um orgulho nacional ferido em respeito das diversas derrotas, vamos dizer assim, no cenário internacional que os Estados Unidos toma, ainda que ele ganhe mais do que perca na diplomacia, mas de qualquer forma. Então tem essa ideia. Então, ao tomar essas decisões a respeito do Brasil e de outros lugares, são decisões nacionalistas, entendeu? É para falar, nós estamos sendo grandes de novo. Essa que é a parada. Então agora o Brasil com essas tarifas está do outro lado do nacionalismo, entendeu? E aí a gente levanta a bandeira da soberania nacional. E aí, junto com o discurso da soberania nacional, tem gente que usa o discurso nacionalista. E tem o contrário também, os nacionalistas que carregam a bandeira dos Estados Unidos. E aí você fica uma confusão, você fala, cara, afinal de contas, agora tá certo ou tá errado ser patriota agora? Qual que é a bandeira do patriota agora? É a verde e amarela ou é a azul? Minha bandeira jamais será vermelha, mas se for listrada, pode. Então é uma confusão. Fica uma confusão nesse papo todo. Que aí a gente volta, a gente precisa de critério, né? É isso, essa é a questão. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia vai falar, vai questionar esse tipo de orgulho nacional e esse orgulho étnico, ela vai trazer outros aspectos, outros sentidos que eu acredito que são importantes para a gente se pensar como um grupo que se entende de alguma maneira como uma nação, certo? E eu acho que esses critérios, a gente conversou antes, né? Eles são baseados no que é justiça, né? Na justiça. Então, um povo deve entender que ele deve ser tomado como um povo, não porque o outro é pior, é o inimigo, não porque a gente... como seres humanos nós somos diferentes dos outros, né? Pegando algum aspecto e falando, tá vendo como que a gente é assim, uma ideia de excepcionalismo e tal. Não por isso que esses caminhos eles não dão boas virtudes, mas a ideia da justiça. Olha, enquanto a gente não for autônomo, nós vamos continuar sofrendo injustiças. Nós devemos ter o nosso próprio Estado, nós devemos ter o nosso próprio território para não mais sofrer esse tipo de injustiça. E há casos em que a única solução de fato é a independência, e aí a soberania nacional é importante. Ela é importante para que um povo que se enxerga como povo para exercer justiça para o seu povo não sofra injustiça de outros povos. Né? Então é uma segurança nesse sentido. E aí o contrário também é verdadeiro. Porque assim, a justiça também é um critério para colocar limite na soberania. Porque quando a gente olha, por exemplo, eu vou falar dessa forma aqui, tá? Não é o Cacau falando, sou eu. Mas quando a gente olha para o genocídio acontecendo em Gaza, o que a gente está vendo é uma soberania deturpada. É uma soberania que ultrapassa todos os limites. Porque por causa da aliança feita com o Ocidente, não é uma soberania que é afetada como o Brasil, por exemplo, né? Afetado com tarifas e tal, tentando mexer no judiciário, né? Ou seja, lá não existe uma força externa tentando interromper o que está acontecendo de ruim em Gaza, né? Mas aqui no Brasil acontece. Então perceba assim, mas qual que é o critério então para interferir num país soberano? A justiça. E a justiça num sentido bem amplo, tá? Não é só justiça no sentido judiciário da coisa. Mas até nesse também, de alguma forma, né? Porque aí eu entendo que nessa discussão sobre o Brasil, você vai ter as pessoas falando, perfeito. Então a soberania nacional agora precisa ser, de fato, desrespeitada porque ocorre uma injustiça. E aí eles vão dizer que é algum tipo de injustiça sobre o STF e tal. O STF está sendo injusto. Esse é um argumento também que, assim, embora eu acho que ele é um tanto exagerado, né? Porque ele tem uma agenda política também que motiva ele. Ainda assim, esse é um argumento, esse é um debate. Dentro da democracia, esse debate tem que existir. Era isso que eu ia dizer. Esse debate existe numa base que é uma base importante. Entendeu? E aí a gente tem que debater esse assunto. Esse assunto. Então, assim, estamos de fato nesse ponto? Estamos nesse ponto de que o que está acontecendo na justiça? E aí a gente precisa falar. A gente precisa voltar. Qual é o caso, o que está acontecendo e qual a responsabilidade dos responsabilizados. E não é só aqui, em qualquer lugar do mundo, decisões judiciais às vezes são tomadas erradas, ok? Sim. Então eu não analisei todos os casos, eu não fiz esse tipo de escrutínio sobre as decisões nem do STF, nem dos tribunais menores, nada. Eu conheço algumas das coisas, ou várias das coisas, mas não todas, certo? Mas decisões erradas dos judiciários dos países nunca foram motivos de intervenção de nações estrangeiras. Entende? Isso é muito importante. O Brasil tem
imprensa livre, porque a imprensa está falando, apoiando e criticando, e você tem gente de todos os lados. O Brasil tem liberdade de expressão, tem gente sendo responsabilizado por questões que falam? Tem. Mas isso é parte da liberdade de expressão, faz parte da liberdade de expressão e faz parte de um contexto agora que não está totalmente definido. Os limites da liberdade de expressão na internet, ela tem um problema, porque agora é o alcance do indivíduo como um veículo de mídia. Isso é uma questão muito complicada. Antigamente, você responsabilizava um jornal por uma questão errada. Ele era condenado, ele tinha que fazer errata. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade, ele atingia muita gente. E o indivíduo não, o indivíduo podia falar besteira no bar, porque ele não tinha esse canal. Mas agora o indivíduo tem esse canal. Como é que a gente faz isso? Cada um é um jornal hoje, isso, né? Cada um é um veículo. Isso é uma questão que precisa ser discutida, gente. Isso não pode ser tomado com inocência. É esse que é o ponto que às vezes eu fico um pouco irritado, porque a gente confunde as coisas. A gente pensa, cara, não, olha só, isso aí não tá indo contra as liberdades individuais. Pode estar mesmo. Então a gente precisa discutir até que limite o cara deixa de ser um mero indivíduo dando a sua opinião e ele se torna um responsável pela formação da opinião pública. Isso é uma questão muito séria a ser debatida. E isso não está totalmente definido. Aí você pega uma questão que não está totalmente definida, que está sendo debatido e o Brasil está nesse processo e você levanta um escarcéu de que não está acontecendo uma ditadura no Brasil e arrebenta com um sistema que, como todo sistema político é imperfeito e vai se aperfeiçoando no ponto, você regride 30 anos por causa de uma discussão que é totalmente ideológica, como a gente falou. Nem o pertencimento religioso mais é maior do que o pertencimento ideológico. E aí a gente não está mais discutindo com base em justiça, a gente está discutindo com como eu vou fazer minha opinião valer. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, gente, a gente precisa de um pouquinho mais de calma, dar uma pisada no freio e conversar. Por exemplo, a gente está falando aqui de vários assuntos, eu e o Thiago fala, essa é a minha opinião, não é do Cacau. Porque a gente tem discussões divergentes, a gente tem opiniões diferentes, né? E em vários momentos a gente tem. E eu não fico o tempo todo falando, fique claro que eu não penso assim, porque eu não preciso falar, se eu não disser que eu penso, já não significa que eu não falei nada, entendeu? Eu não preciso fazer isso o tempo todo. Contudo, a gente conversa. Entendeu? E a gente conversa com vocês também. E a gente precisa... E a gente conversa com várias pessoas que discordam de nós, né? Nós temos vários amigos, por exemplo, que são sionistas. A gente tem muita concordância em várias coisas, sim, né? Sim, assim, amigos que são, assim, de todas as vertentes linhas, muito distintas de nós, né? Mas o importante nesse momento é pensar em como o debate nos ajuda a voltar no critério da justiça. Exato, entendeu? E esse é o lance. A gente precisa parar e pensar, tal situação é justa ou injusta? E se a gente concluir que alguma situação é injusta, a gente deve pensar, qual a medida para que haja justiça? Entendeu? Porque nós podemos tomar medidas que jogam a injustiça para o outro lado. Entende? E isso é muito sério. E por isso que esse tema ele é sensível, ele é difícil de tratar, porque ele é um pêndulo muito difícil de equilibrar. Porque a gente tem, por um lado, o nacionalismo que cria uma série de agressões e violências, e a gente tem, por outro lado, a soberania nacional que ela tem defesas. Então você tem que ficar ali no meio, né? Você não pode ir contra a soberania nacional, mas você também não pode fazer dela um absoluto. E o Thiago trouxe essa ideia de que a justiça ela é, ao mesmo tempo, o fundamento da soberania nacional e é a que vai relativizar quando algum tipo de injustiça acontecendo. Então isso é muito importante. Do ponto de vista bíblico também, eu acho muito interessante que Paulo fala aos Hebreus, nós não temos... vou abrir aqui porque... Paulo fala aos Hebreus? Olha aí. Paulo fala aos Hebreus... Ui, desculpa, cara. Não, eu achei que você estava assumindo assim, a autoria de Paulo sobre Hebreus. Próxima vez que a gente aparecer na televisão, vocês coloquem esse pedaço, eu fazendo essa fala errada, porque o Thiago se martiriza até agora que o vídeo que passou no Bial, ele conjugou o verbo errado. Eu não sei se vocês sabem, mas nós aparecemos no Bial. A gente apareceu no Bial. Se você não sabe, tá chegando agora, nós aparecemos no Bial. No episódio do nosso amigo Gutierrez Siqueira e com a Ava Santiago, que é uma vereadora, né? Isso, vereadora lá de Goiânia. E aí a gente apareceu um textinho assim. Um episódio maravilhoso. A gente apareceu só um pouquinho e a gente já ficou super feliz com isso, mas o episódio todo é maravilhoso. Muito bom. Incrível. E eu apareci conjugando o verbo errado. Mas você se corrige, eu me corrigi na hora, mas... Mas olha só, em Hebreus, não é Paulo, quem escreveu Hebreus, né? Priscila, não. Diz assim, seja constante o amor fraternal, Hebreus 13. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando o que sem saber alguns acolheram antes, a gente falou sobre isso no episódio passado. Só que olha só, ele vai dizer no versículo 3, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Esse aqui é um versículo importantíssimo sobre tortura, certo? Porque as pessoas eram presas e torturadas. Só que quando você anda um pouquinho mais à frente,
ele vai dizer lá no versículo 14: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ou nós não temos aqui nenhuma pátria, mas buscamos a que há de vir. A ideia de que nós temos em Deus essa razão primeira da nossa vida, mais do que a identidade nacional. E isso é importante na discussão da justiça, porque a gente pensa em um Deus de justiça. Então, quando a gente olha para essa ideia do nosso pertencimento ao reino, a gente poderia até puxar uma teologia dos dois reinos de alguma maneira, né? Quando a gente pensa primeiro no pertencimento ao reino de Deus, a gente entende que o outro reino é relativizado ao primeiro. Ele é relativizado não no sentido de que, não, se eu tiver que escolher entre o político que vai fazer vencer a minha igreja e o outro que não tem esse tipo de benefício para a minha igreja, eu vou votar no que vai beneficiar a minha igreja. Não é isso, porque isso não é justiça, isso é injusto. Certo? A ideia da justiça é muito maior que essa. E se a ideia da justiça é muito maior que essa, a gente precisa pensar com essa base. Isso é ser fiel a Deus no discurso público. Isso é de fato ter uma fé pública do ponto de vista, não da teologia pública acadêmica, mas do ponto de vista da vida cristã na sociedade. Sim. Então a gente precisa primeiro conectar nossa mente com o que é justo. E o que é justo vai envolver o que é justo para todo mundo. Porque a gente já viu aqui várias vezes que Deus abençoa o bem comum. Ele não abençoa apenas o bem particular do seu povo. Ele abençoa o bem comum. Ele quer um povo que anda em justiça. Tá? E a gente já comentou uma coisa, eu lembrei de um conceito que a gente já falou um dia, do James Smith, lá no livro Aguardando o Rei, que é um livro excelente de teologia política, sob o ponto de vista reformado, né? E aí ele fala assim, sobre as coisas últimas e penúltimas. E aí ele fala que as coisas últimas, elas desaguam nas penúltimas. Então, se a gente pensar, por exemplo, no nosso pertencimento enquanto povo de Deus, isso elimina nosso pertencimento como brasileiros, latino-americanos, ou sei lá, como São Paulino e corintiano. Não, de forma nenhuma. Só que um tem que desaguar no outro, né? Assim como uma forma de prioridade mesmo. Então é nesse sentido, por exemplo, que nós podemos até mesmo refazer o nosso sentido de justiça, não a partir dos nossos conceitos meramente ideológicos, mas a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Né? Porque a gente pode discutir o que é justo também, né? Dizer assim, não, mas eu não acho que isso aí é justo. Sendel ganhou muito dinheiro com o livro sobre isso. É verdade, exatamente. Fica a dica desse livro, inclusive. Né? Não li, cara, tenho maior curiosidade, é bom? É legal. Eu não li todo, não, mas você sabe como é que é, né? A gente lê só o que nos interessa. Você fez uma leitura diagonal dele? Não, essa eu não fiz, não. Eu não tive coragem de fazer isso com ele, não. Mas eu acho que é isso, assim. Então, se a gente pensa nessa coisa da esperança última, né? Do reino de Deus, da Nova Jerusalém, da nossa pátria celestial, seja como você queira chamar isso, né? Nossa esperança escatológica, de que nós pertencemos a outra ordem, que não é essa, e isso deságua para a ordem do dia, né? Que é a ordem penúltima, das coisas penúltimas, esperanças penúltimas, a gente consegue equilibrar bem esse pêndulo, entendeu? E assim, para ser um pouquinho mais claro sobre as situações atuais, porque eu acho que é importante a gente deixar claro isso, e você já disse que isso é uma questão de honestidade da nossa parte. Gente, aí se a questão é justiça, então vamos perguntar, a questão aqui, é justo ou não? Essa questão das tarifas, por exemplo, é justo ou não? Olha, do ponto de vista da democracia, a gente só consegue ter essa visão de justiça se a gente considera o outro alguém digno de ter justiça à sua disposição. E a gente entende isso por um princípio de isonomia, que todas as pessoas, que a lei é para todos. Certo? A lei é para todos. Então a gente entende que numa democracia a gente só vai ter esses conceitos se a gente tiver essa sensibilidade social de compreender as diversas situações em que injustiças podem estar sendo cometidas e lidar com isso. Da mesma maneira, isso acontece num campo global, quando você reconhece a soberania dos outros países. E como que você faz isso? Ouvindo e averiguando. E, desculpa, mas nessa questão das tarifas não houve isso, não houve conversa, não houve averiguação, não houve uma conversa entre os embaixadores para saber o que é que está acontecendo no Brasil. Peraí, o que está acontecendo? Não houve nada disso. O que se diz nos Estados Unidos sobre o sistema de justiça do Brasil a partir do Trump e das suas fontes aliadas ali, é só o que eles pensam sobre o Brasil de maneira muito conveniente a política deles. Isso não é, entendeu? Não houve nem essa conversa. Você pode até achar que de fato está acontecendo uma injustiça, mas esse processo não aconteceu. E se esse processo não aconteceu, qualquer medida não foi do diálogo, então qualquer medida é autoritária, entendeu? Então não importa, não se seguiu esse tipo de conversa, não seguiu esse tipo de diálogo que é típico da democracia. Então não adianta você falar que tem democracia acontecendo, não tem.
Não tem, não está se estabelecendo isso. E nem adianta falar que, mas é porque o Brasil não conversa. Conversa, sempre conversou. A gente é um país da diplomacia, não, a gente não é um país de guerra. É um exemplo de diplomacia para o mundo todo. Isso não Itamaraty é um exemplo disso. Não é o Brasil que encerra conversas com bomba. Nunca foi, nunca foi. Então, não é assim que as coisas andam. E eu acho que você pode estar bastante angustiado com caminhos do judiciário no Brasil. Você pode. Como a gente falou aqui, essas questões são para a gente debater. Eu tenho várias dúvidas a respeito de várias coisas, então a gente pode conversar sobre todas elas. Mas essa situação não está baseada meramente numa ideia de garantir liberdades e democracia. Não está. Não se seguiu um processo diplomático normal, não houve uma conversa normal de países aliados, e a gente sabe que é isso por quê? Porque esse mesmo tipo de coisa aconteceu com vários outros países. Não tem país mais aliado dos Estados Unidos do que o Canadá. E as tarifas foram tomadas do mesmo jeito lá. O desfecho foi diferente, mas o princípio foi absolutamente igual. E quando você vê que o desfecho não foi proveitoso, talvez a gente não deve buscar o mesmo desfecho, a gente deve fazer de maneira diferente. Aí já é a minha opinião, não é uma questão mais... Já estou entrando nas discussões que aí eu já concordo e assumo que ela é uma discussão desigual, porque eu tô falando e você não tá falando comigo. Então, beleza, eu já sei que ela é desigual, a gente tá beleza. falando, você tá ouvindo. A gente pode conversar em outro ambiente melhor do que esse. Então, eu acabei deixando escapar uma opinião aqui. Cometi uma opinião. Cometi uma opinião. Mas de resto, gente, a gente tem que levar isso a sério. Não está acontecendo um diálogo. Então não tem possibilidade de justiça nesses termos. Não é assim que a coisa acontece. Aí deixa eu tentar dar um desfecho evangelical. Perfeito! Pode Nossa, ser? é o que eu mais quero. Rapaz, trocamos a nossa... Nós trocamos. Hoje é sexta-feira, isso é Freak Friday, nós estamos trocando de corpos. Trocando os papéis. Na verdade, eu comecei meio ácido, né? Agora eu tô terminando bonzinho. Pra fingir que eu sou assim. Mentira, eu sou assim. É só um desfecho evangelical. No livro Exclusão e Abraço, que é o meu livro de cabeceira, né? Do Miroslav Volf, ele fala assim que a questão da justiça... aliada à questão da injustiça, do conflito, da exclusão, da opressão, é que nós temos que aprender a viver num mundo sem a justiça definitiva e sem também a inocência definitiva por parte de outras pessoas, porque todo mundo está encerrado debaixo do pecado. Ele utiliza essa ideia, né, de Paulo em Romanos 3, de que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Bem, o que isso significa? Isso significa que, embora a gente possa ter as nossas discordâncias acerca do que significa justiça, de qual que deve ser o papel da nossa pertença nacional, né? Se nos leva a um patriotismo ou não, se nos leva a um tipo de nacionalismo saudável, se isso existe ou não. A questão é que nesse mundo de injustiça, aliás, no mundo de ausência de justiça definitiva, nós vamos aprender pelo menos a querer estar e abraçar o outro. Essa é a questão da lógica dele, da teologia do abraço, né? É de que um dos primeiros passos é de que você precisa querer, existe uma disposição interna em querer que o outro faça parte dessa mesma comunidade que você faz parte. Então, num Brasil tão dividido, em que a gente olha para as pessoas que discordam de nós e fala assim, esse aí não é patriota, esse é um traidor da pátria. Isso é um termo comum, né, que tem sido utilizado hoje, né? É um traidor da pátria. A gente precisa perceber que no mundo que a gente vive, né, marcado pelo pecado, marcado pelas nossas debilidades como seres humanos, nossas limitações, não há justiça definitiva, não há paz definitiva, não há inocência definitiva, e desse modo não tem ninguém que está fora daquilo que é a nossa comunidade humana e também da nossa comunidade nacional. Então, não existe esse que nós estamos chamando de traidor da pátria ou de não patriotas e tal. Existem brasileiros que têm as suas divergências em relação ao que é justo e o que é injusto, o que é bom e o que é ruim para o Brasil, e assim vai. Mas isso não elimina o primeiro objetivo, né, que é central na cruz de Cristo, que é a vontade de se sacrificar pelo outro, né? E o Volf ele vai falar que esse é um dos princípios, né? O primeiro, a vontade de abraçar o outro, essa disposição interna de querer estar com o outro, ainda que não haja essa justiça definitiva. A segunda coisa, esse abraço que envolve não a atribuição de culpa do outro, mas eu me sacrificando. E aí ele diz assim que, diferente do Antigo Testamento, em que existe o sacrifício de animais, Jesus ele se sacrifica, né? O seu próprio sangue
sangue em favor dos outros. Então é nesse sentido que nas nossas discussões acerca de nacionalismo, dos limites da soberania, a gente precisa colocar assim, ó, ainda que nós discordemos, né, o que eu preciso fazer para que a gente continue numa mesa de diálogo é me sacrificar, ainda que algo meu tenha que se esvair aqui. Ou seja, ainda que, por exemplo, a minha convicção de que o que está acontecendo no Brasil é errado, ou minha convicção de que os Estados Unidos está fazendo com o Brasil é errado, enfim, dependendo de qual seja, né? Essa convicção, ainda que ela seja forte, que você tenha certeza de que isso é verdade, e tem que existir uma disposição de querer deixar isso esvair para que você possa abraçar o outro. Por que a gente deve fazer isso, afinal de contas? Porque isso é o que Jesus fez por nós, né? A cruz de Jesus é isso mesmo, é os braços abertos, convidando as pessoas a fazerem parte da comunhão com Deus, ainda que ninguém mereça, né? Ainda que ninguém seja justo o suficiente. Essa mesma lógica, se aplicada aos nossos debates políticos, a gente consegue voltar para o critério da justiça com mais facilidade, porque senão a gente não vai chegar nem nesse ponto, sabe? De poder discutir o que é justo e o que é injusto, porque nós vamos estar tão presos às nossas convicções ideológicas que a gente não vai conseguir abrir a possibilidade de diálogo, né? Micah Edmondson, que é um pastor, acho que ele é batista, cara, americano, ele tem uma fala dele no Gospel Coalition muito legal sobre as semelhanças e diferenças entre o Black Lives Matter e o movimento de direitos civis, né? E ele diz uma coisa muito bonita nessa palestra, ele fala assim, nós estamos tão entrincheirados nas nossas trincheiras ideológicas que nós não conseguimos cumprir o mandamento de chorar com os que choram. E eu acho que isso é muito verdadeiro, né? E aí volta naquela nossa questão da pertença política e dessa dificuldade de lidar com sacrifício e tal. Vamos para as recomendações? Vamos para recomendações. Exclusão e abraço? Vamos deixar essa ali. Exclusão e abraço é a recomendação constante desse podcast aqui. Além do fé pública, O que mais? Vamos deixar esse. Vamos deixar o documentário para o pessoal ver? Tome suas conclusões, né? Assista o documentário. Eu não assisti ainda, que tá recomendando é ele. Assista o documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, que está na Netflix. Eu, particularmente, gostei, apesar das ressalvas que eu faria. Eu me fiquei surpreso, porque ele só fez críticas para mim no WhatsApp. Aí agora ele tá... Eu sou falso, né? Eu sou duas caras. Mas ele não criticou, ele não falou que o filme é uma porcaria. Isso aí é verdade. Não, o filme é bom, tem que passar por ele. Meu Deus. E você, tem uma Eu tenho. Uma dica? Eu quero recomendar um BTcast sobre nacionalismo cristão. Boa. Então, é um dos melhores dos últimos tempos, porque não sou eu que estou dizendo. Eu gosto. Você participou? Eu participei, mas então, tem outros que eu... Então não adianta. Não, tem outros que eu gosto mais glórias, até, mas né? eu tô falando... Eu tô falando porque tem muita gente que vem falar, cara, esse podcast acendeu uma luz que eu não tinha percebido e tal, né? Principalmente o Léo brilha muito nesse podcast, então nacionalismo cristão lá, só jogar BTcast nacionalismo cristão, não me lembro o número. E eu quero recomendar também, eu estive essa semana num lugar muito legal, um rolê muito legal, chamado a gravação do documentário dos 50 anos do Pacto de Lausanne, que foi 50 anos do Pacto de Lausanne foi ano passado. Esse ano, na verdade, são 50 anos da publicação do livro do Pacto de Lausanne, comentado pelo John Stott, que foi no ano seguinte. Entendi. Então, esse livro foi relançado. Sim. Então, eu quero recomendar esse livro, porque ele tem todo o pacto e tem os comentários do John Stott lá. John Stott, maravilhoso. Foi lançado pela ABU, né? Editora, né? Pela com o Ultimato, não é? Isso, junto com o Ultimato e o Movimento Lausanne, né? E nesse evento que a gente tava muito legal, cara. Tinha muita gente boa lá. E a gente passou por todo o Pacto de Lausanne, são 15 pontos, e com 2 falas para cada ponto, a fala sobre uma reafirmação do pacto e uma resposta ao pacto. Então, 15 falas. Eu fiquei com ponto 11 né, do pacto para fazer a resposta. E foi muito, muito legal, foi assim, um momento muito, muito inspirador, assim. Mas eu quero recomendar que você vá atrás aí do livro do Pacto de Lausanne, que foi relançado agora, uma capinha verde-limão assim, porque o Pacto de Lausanne é importante. Eu não vou comprar esse livro agora, não sei, não quero. Procura o Pacto de Lausanne então na internet, no próprio site do Movimento Lausanne tem ele em português, leia. Você vai ver que ele é muito legal. E ele é muito evangelical, porque quem encabeçou foi o Billy Graham. Já que você vai ver uma face do Billy Graham no documentário, você vê outra no Pacto de Lausanne. E o John Stott. E você vai ver que é maravilhoso o Pacto de Lausanne. Outra recomendação que eu ia dar... Não, eram essas duas mesmo. Era só essas duas, eu acho. Tá bom. Tem alguma recomendação assim? Tenho, eu li A Cabeça do Santo. Aí, gostou? Gostei muito. Cabeça do Santo. Terminei de ler, mandei um áudio de
5 minutos pro Thiago com uma questão lá sobre o livro que ele tinha lido antes. Ele fez um podcast. Fiz um mini podcast pra ele, porque Qual eu tava... o nome da autora Socorro Racioli. Socorro Racioli. Eu tava viajando, fiz um comentário sobre a única figura evangélica do livro. Eu mandei uma mensagem pro Thiago lá, e o Thiago concordou comigo 3 dias depois. Foi assim, minha mensagem morreu, depois que ressuscitou. E depois ela ressuscitou. É tipo o que você mandou aí no TikTok, porque eu não entro no TikTok. Aí eu vejo um mês depois, e aí ela volta. Eu achei que você entrava, não? Eu vou mandar o link no WhatsApp. Isso, então. manda no Reels do Instagram, entendeu? Ou no WhatsApp, que eu vejo. É isso aí. Gente, valeu. Vamos continuar essa conversa aqui. Mas é isso, né? Isso aí, também visite o nosso Substack. Esqueci né? essa parte. Não, a gente também não pede uma coisa, a gente não pede pro pessoal curtir. Isso! Gente, curte, compartilha, comenta. Se for comentar de maneira crítica, seja educado. Muitos de vocês seja legal. Muitos de vocês são muito educados, graças a Deus por isso. Muito legal, vocês ajudam muita gente. Alguns de vocês são mal educados, Deus te repreenda. Mas isso, e se você quiser participar do Substack, encontrei, cara, falando nisso, nesse encontro de Lausanne, eu encontrei um membro fundador. Olha aí, rapaz! E esse membro fundador trocou uma ideia comigo muito legal, peguei o WhatsApp dele, eu não vou poder botar aqui porque é um projeto que ele está desenvolvendo que eu não vou divulgar, mas um dia a gente vai divulgar. Sim. Eu quero depois te contar essa parada, porque legal. ele teve uma ideia, eu não sei se ele teve antes ou depois do podcast, mas ele disse que a gente está em consonância com o projeto que ele está fazendo, é um projeto muito legal de educação política, muito legal. Então é isso. Muito bom. Então seja aí membro, seja gratuito, seja pago, que tem conteúdo exclusivo também. Nós vamos ficar muito gratos por isso. É isso aí. Deus abençoe. Valeu. Até mais.